Nada novo achei pra dizer, então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação e render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra ler, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração, não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve
é simples pra um rei. Mais uma vez cante isso, aleluia, 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 poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
para Jesus, você pode exaltar mais alto. Vamos, vamos! Santo! Say
Sabe, uma das palavras mais poderosas que a Bíblia carrega é esse convite: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, eu sinto de orar por isso. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando a gente junta, declara: Pai, eu te entrego o meu destino por inteiro. A gente está declarando: não vai ser na força do meu braço, mas vai ser na tua força. Não vai ser pelo meu intelecto, mas vai ser pelo teu bom conselho. Não vai ser pela minha ciência, mas vai ser pela tua sabedoria. Não vai ser pela minha justificativa, mas vai ser pela tua justiça. Não vai ser pelos meus pés, mas o Senhor vai me guiar mansamente em águas tranquilas e vai me carregar no colo quando eu estiver cansado. Se necessário for, dará ordem aos seus anjos em meu favor e a meu respeito. Vamos, alguém aqui nessa noite, feche teus olhos, se renda a Ele. Deus está dizendo para alguém: entrega o controle. Lança sobre mim todo fardo, lança sobre mim toda sobrecarga, lança sobre mim todo cansaço, porque eu vos aliviarei. Lança, filho, sobre mim a tua ansiedade, eu tenho cuidado de você. Lança sobre mim as tuas queixas, chora comigo. Fecha a porta do teu quarto, me procura em secreto e eu te recompensarei. Chora para que eu recolha as tuas lágrimas. Por acaso, diz o salmista, o Senhor não tomaria nota de cada uma delas? Lança no secreto cada lágrima como semente, porque eu farei justiça. Lança sobre mim o teu fardo pesado, eu te aliviarei. Eu trarei renovo, eu trarei bálsamo, eu trarei resposta. Eu guardarei a tua casa, os teus filhos. Guarda a tua entrada e a tua saída, porque nenhuma arma forjada contra você, diz o Senhor, nenhuma palavra liberada contra você, eu as levarei em juízo, elas não se cumprirão. Eu guardo a tua casa, eu guardo o teu destino, eu guardo o teu sono, eu guardo as tuas promessas. Porque mesmo que alguém edifique uma casa, se eu não edificá-la, de nada edificam, de nada adianta aqueles que a edificam. Mesmo que haja um sentinela à tua porta, se eu, o Senhor, não te guardar, em vão vigia o teu sentinela. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que por mais que façamos coisas naturais, o nosso socorro e a nossa resposta vem do teu sobrenatural. Nós levantamos pela manhã, nós trabalhamos, nós edificamos. Jesus, nós guardamos com aquilo que podemos os nossos filhos, guardamos com aquilo que podemos a nossa casa, o nosso casamento, mas sabemos que quando há um limite naquilo que eu posso fazer, então começa o limite daquilo que só o céu pode fazer. Pai, quando se esgotam as nossas orações, os nossos pedidos, começam então palavras de vida eterna falando a nosso respeito. É do céu que vem o nosso socorro. Vamos, alguém? É do céu que vem a nossa justiça, é do céu que vem a nossa resposta, é do céu que desce o pão, é do céu que desce o óleo, é do céu que o Senhor envia pão para nos alimentar no meio de uma travessia. Pai, nós sabemos que nada vai nos faltar, porque nós entregamos, Jesus, nessa noite o nosso destino por inteiro. Você pode levantar suas mãos e declarar isso? Diga: Pai, eu te entrego o controle. Diga: eu te entrego a minha agenda, eu te entrego o meu ano, eu te entrego, Pai, o governo, os meus filhos, a minha casa. Diga: tudo é teu. Diga: tudo é teu. Tudo que eu tenho, Pai, eu te entrego nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, levante suas mãos, vamos declarar isso juntos. Tudo que eu tenho tudo que eu
nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te tudo eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço. Tudo perde o valor, tudo Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Cante isso mais alto. Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode. Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo, queremos te ver, Jesus, face a face, Senhor, contemplar tua beleza, contemplar tua formosura. Eu quero te ver, Senhor, mais profundo, Deus.
é que eles viram? O que é que eles viram, Jesus? Que foram totalmente transformados. O que é que eles viram? O que é que eles viram? Que o fizeram cair aos teus pés, Jesus. O que é que eles viram? Oh, queremos ver, Senhor. Queremos contemplar, Senhor. Oh, queremos contemplar, Senhor. Nos leve à sala, nos leve à sala do trono. Oh, te contemplar, te contemplar, te contemplar. Olhar nos teus olhos de fogo, queremos ser apaixonados por Ele. Oh, de novo, de novo. Olhos como chama de fogo, cativados queremos ser. Cativados pela tua beleza. Oh, cativados pela tua santidade. Cativados pela tua soberania. Oh, santo, como o Senhor é santo. Sermos santo, como o Senhor é santo.
meu coração queima por ti, meu coração queima por ti. Lararara, meu coração queima por ti, meu coração queima por ti, meu coração, o meu coração queima por ti, meu coração, Jesus, queima. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esse derramar dos céus, por esse reencontro, Jesus. Eu sinto que muitas pessoas vão ser atraídas de volta. Eu sinto, Pai, que muitas pessoas talvez perdidas dentro da casa, como aquela dracma perdida dentro de casa, Pai, nessa noite, nesse encontro, vão voltar para um lugar que nunca deveriam ter saído. Jesus, nós oramos para que nessa noite haja salvação, para que nessa noite haja reconciliação, para que nessa noite haja, Pai, liberação de dons, liberação, Pai, de dons. Pessoas que carregam dons, que talvez nem sabiam que carregavam dons, sendo ativados. Nós oramos por ministérios sendo startados nessa noite, Pai. Sinais, respostas, maravilhas. Pai, nós oramos por livramentos. Cura, Pai, se manifestando. Alguém recebe isso? Diga, eu creio. Que é onde a vida de Deus está. Diga, algo sobrenatural acontece. Pai, nós te agradecemos por cada casa sendo alcançada nessa noite, por cada família representada nessa noite, norte e sul do Brasil, leste e oeste, Pai, outros continentes. Nós declaramos um celeiro para as nações, um celeiro para as nações. Pai, nós cremos e nós já te agradecemos, porque sabemos que essa noite vai marcar a nossa história, em nome de Jesus. Se você concorda com isso, irmão, se você toma posse disso, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, alguém apaixonado por Jesus aqui pode fazer barulho. Vamos, se for pra Ele, vamos, celebre mais alto. Aleluia. A beleza revelada do Pai é Cristo, Cristo, Cristo é tudo que Deus pode usar. Cristo é Cristo, a beleza revelada do Pai é Cristo. Aleluia. Alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Antes de você sentar, você pode celebrar Jesus mais forte no seu lugar. Será que alguém pode dizer ainda bem que eu vim, Jesus? Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Seja bem-vindo a mais um Celeiro Worship. Que bom que você está aqui. A gente está abrindo para mais convidados.
Cento e poucos convidados aqui nessa noite. E você que tem mandado mensagem para o nosso direct, querendo participar, a gente vai abrir aos poucos espaço para mais pessoas, para mais amigos de Deus, para mais convidados. Você que quer servir a esse movimento aqui, ao Celeiro Brasil, cara, entre em contato com a gente através do Instagram, @celeiro.worship, envia mensagem pra gente. Você que quer apoiar de alguma forma, a gente está com algumas datas já fechadas. Tem final do ano, tem um evento que a gente está sonhando. A gente foi convidado, na verdade, para fazer algo que eu creio que vai ser um marco na nossa vida e na vida de milhares de pessoas. Então você quer participar, contribuir, se envolver, você pode enviar um e-mail também para apoio@incendiarios.com, não é isso? apoio@incendiarios.com. Alguém feliz aqui com Jesus, gente? De verdade. Vou pregar sobre promessas e se você está aqui, você carrega pelo menos uma promessa, amém? Na verdade, a partir dessa promessa, várias outras promessas vão se capilarizando, elas vão se irradiando. A primeira promessa é que você nasceu para ser parte do corpo de Cristo. Você nasceu para Ele. Essa é a principal. Enquanto não tem entendimento dessa promessa, todas as outras, elas perdem o valor. Porque do que adianta querer ser usado por Deus e não conhecer a Deus? Do que adianta querer carregar unção de Deus e não ter intimidade com Ele? A Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: no teu nome eu curei, no teu nome eu libertei. E vão ouvir dele: se afaste de mim porque eu não vos conheço. Então a palavra deixa claro que não é sobre ser usado por Deus. Você é mais do que um instrumento. Antes de ser instrumento, você precisa ser filho. Você foi chamado para Ele, e a partir desse chamamento você vai se tornar algo nele. Você vai carregar algo dele, e você vai marcar uma geração. Alguém recebe isso? Diga amém. Então eu quero pregar sobre promessas, mas antes disso eu queria te dar a oportunidade de participar do que Deus está fazendo aqui. Eu queria que você participasse com a sua doação, com a sua contribuição, com a tua oferta. Tem as formas de você contribuir aqui embaixo. Todo esse movimento que está nascendo do absoluto zero, ele depende da tua generosidade. Então, desde o gerador que está mantendo esse celeiro aqui ativo, até os instrumentos que ainda são alugados, até o streaming, as câmeras, a equipe, a filmagem, tudo isso aqui está de pé por conta da tua generosidade. Então eu queria te fazer esse convite: seja generoso. Provérbios 11:25 diz que o generoso prosperará. E daqui a algumas semanas ou meses você vai falar: eu lembro quando era um celeiro pequeno, não cabia mais do que 150 pessoas, e eu participei, eu contribuí, e olha o que Deus está fazendo na nação. Alguém recebe isso? Diga amém. Eu creio nisso. Existe uma promessa sobre o Brasil. A gente cresceu na fé. Muitos cresceram desde a infância ouvindo isso. O Brasil é um celeiro missionário. O Brasil é um celeiro para as nações. E eu creio que não é fruto do acaso, não é só o bom humor de Deus, mas eu creio que uma nova onda de avivamento que vai tocar o Brasil e as nações está nascendo de um celeiro simples, de um lugar pequeno, no meio da roça. Deus vai levantar louvores que vão ser a parte do som do céu de muito lugar secreto. Deus vai levantar palavras aqui, pregações que vão tocar nações e vão ser traduzidas. Alguém concorda? Amém? Então faça a sua parte, seja generoso. Aproveita para divulgar esse link. Enquanto o louvor vai liderar a gente agora, pega esse link, coloca nos grupos de WhatsApp, coloca nas suas redes sociais, tira aí uma foto, coloca no teu stories, marca a gente, coloca o link para que a palavra chegue mais longe e para que mais famílias possam viver o que você está vivendo toda semana aqui no Celeiro Worship. Daqui a 2 minutos a gente volta com uma palavra que vai mudar a tua história, em nome de Jesus. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que o minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter.
Tenho sede como um deserto por águas, de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. As muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada, não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado, meu amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado, meu amado. E onde eu vou,
eu te levo comigo, te levo comigo, amado Jesus. Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra viva e por tudo que vai acontecer a partir da liberação dela. Nós declaramos, Jesus, você pode levantar suas mãos, declarar isso e diga: Pai, nós declaramos céus abertos nesse lugar. Diga aí, um marco profético na nossa vida, na nossa casa e na nossa jornada de fé. Diga: nunca mais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Irmão, se você crê nisso, você pode fazer barulho aí no teu lugar. Preciso de pelo menos uns 100 incendiários aqui. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia. Aleluia. Sei que é final de semana para muita gente, muitas coisas aconteceram, tem gente cansada, mas eu preciso que você derrame para Jesus o teu melhor nessa noite. Ele é digno, amém? Eu acho que nem todo mundo aqui veio de um berço cristão, então é possível que você tenha passado algumas noitadas em lugares que talvez não sejam os melhores. É possível que você tenha virado algumas noites fazendo coisas que talvez você não se orgulhe delas. Então nada para Ele pode ser medido, equilibrado, comedido. Não, a gente entrega tudo para Ele, amém? Eu lembro quando eu me converti, isso para mim foi muito claro desde o início. Eu era intenso no meu pecado, eu preciso ser ainda mais intenso no meu chamado. Ele não merece metade, Ele não merece uma boa parte, Ele merece tudo. Alguém pode declarar isso? Diga: Ele merece tudo de mim. E a gente vai dar tudo nosso para Ele, amém? Quero falar nessa noite sobre travessia. A gente já falou sobre tantos tipos de travessia. Travessias pelo deserto, travessias em meio a tempestades, travessias em meio ao fogo. E eu quero falar hoje sobre a travessia em busca da promessa. Porque todo lugar que foi preparado por Deus para nós, e quando eu falo lugar, entenda o cumprimento de um chamado, não é geografia. Esse lugar, ele vai ser alcançado quando antes vencermos processos, travessia, gigantes, levantes, inimigos. Porque o caminho, por mais que seja cercado pelo favor de Deus, não é um caminho necessariamente facilitado por Ele. Favor de Deus não significa facilidade. O que é o favor de Deus? Pão que desce do céu é favor. Mas depender de um pão que desce do céu enquanto se atravessa o deserto com toda a sua família, debaixo do sol, isso não é fácil. O mar se abrir para você não ser completamente dizimado pelos exércitos dos inimigos, isso é favor de Deus. Mas não é fácil. Faz sentido? Ver leões jejuando na tua presença é favor de Deus, mas não é fácil. Não sei se você já ouviu o rugido de um leão. Um é assustador, vários, então imagina você a sós com eles. Então todos os heróis da fé, galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, fala sobre tantos homens que viveram tantos feitos, e todos eles foram marcados pelo favor de Deus, mas a vida de nenhum deles foi fácil. Ressuscitar ao terceiro dia, depois de sepultado, isso é favor de Deus. Mas ser crucificado, envergonhado diante da sua mãe, humilhado, isso não é fácil. Então o Evangelho não promete facilidade, mas existe uma garantia na travessia do Evangelho. O favor de Deus vai ser uma companhia constante na tua jornada de fé. Olha para mim, não se distrai. Alguém toma posse disso aqui. Vai ser fácil, pastor? Nem sempre. Ninguém disse que seria fácil. Mas o favor de Deus é um acompanhante, é um bom companheiro. Ele é presente. Uma das promessas que Ele nos fez é: eu estarei com vocês todos os dias. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Números 13:30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Versículo 31: porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque aquele povo é mais forte do que nós. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Quero te levar para um lugar. O povo está há anos caminhando em busca de uma promessa. Eles têm a promessa, conhecem o Deus da promessa, viveram livramentos, vivem em favor de Deus,
mas agora estão diante da terra prometida e eles têm medo, porque, guarda isso aqui, irmão, você pode viver a vida inteira em busca de uma promessa, mas quando chega a hora de conquistá-la é assustador. Falo isso com propriedade. Te empurram profeticamente para um lugar. Tem estações que tudo acontece, parece que está fora de controle, mas na verdade, enquanto parece que está tudo desmoronando, pode estar tudo profeticamente se encaixando. Mas ainda assim, quando chega a hora de tomar posse, é assustador. É como alguém que ama a sua namorada, que se torna noiva, mas no dia do casamento, irmão, frio na barriga. Quando houve a marcha nupcial, meu Deus do céu, é de verdade, está acontecendo. É como alguém que vai se tornar pai. Todo mundo aqui é maduro para entender que a noite em que a criança foi concebida, ou o dia, ou a tarde, ela é cercada de alegria, amém, gente? Alguém pegou a chave aqui ou não? Mas quando chega a semana do nascimento do bebê, e quando a bolsa estoura, você se preparou para isso, você desejou isso, começou isso, mas quando chega a hora de tomar posse da promessa, tem ansiedade, preocupação, é uma série de emoções. Agora a gente está falando de um povo que por 40 anos viu Deus enviar comida do céu. Alguém já viu Tá Chovendo Hambúrguer, aquele filme? Irmão, aquilo ali nada mais é do que o que o povo viveu. Não é louco a gente ver aquilo, ver uma animação e falar, cara, que loucura. É isso que eles viveram. Eles viram Deus alimentando eles no deserto, as roupas não se gastavam, os calçados não se desgastavam, mas ainda assim, quando chegam diante da terra prometida, existe medo, preocupação. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Alguém consegue ouvir 20 minutos dessa mensagem aqui? Então é nesse contexto que eu quero te levar. Imagina que você está no meio do povo. Os espias voltaram. Alguns trazem um bom relatório e outros amedrontam o povo, mesmo sabendo da herança. E é nesse lugar que você está o tempo inteiro. Você discerniu algo, ouviu algo, percebeu algo de Deus, compartilha com alguém. A maior parte não vai acreditar. Guarda isso aqui, se os sonhos que você carrega, se a maior parte das pessoas que te cercam concordam, provavelmente seja uma boa ideia, mas não necessariamente é uma ideia de Deus. A ideia de Deus para Moisés é, vai e fala com o faraó que é para liberar o povo. Cara, isso é absurdo. A ideia de Deus é, pega o cajado, toca no mar, vai se abrir. Isso é absurdo. A ideia de Deus é, Pedro, como eu falei no último culto, lança um anzol e vai vir da boca de um peixe a provisão. Pedro precisava de ouro, não de peixe, mas de dentro da boca do peixe veio o ouro. Isso é absurdo. E várias outras vezes que várias outras coisas aconteceram de forma inusitada. Agora, quando todo mundo concorda com algo, você pode, não vou generalizar, mas você pode estar diante de um problema. Pode ser uma boa ideia sua, que não necessariamente o céu aprova. Um grande exemplo disso é Babel. Vários homens reunidos em torno de uma ideia, todos tinham unidade, estavam alinhados e tinham um bom projeto, mas Deus não se agradou do que viu. Agora, Atos 2 fala a respeito de um povo que é muito menor do que o povo que viu Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus diga, olha, não saiam, permaneçam até que venha sobre vós, e dias depois, quando Atos 2 acontece, dezenas daquelas pessoas que ouviram Jesus falar, desistiram de esperar e foram embora. Irmão, a travessia em busca da promessa é o que separa meninos de homens, mas é o que também testa a nossa convicção, porque quem sabe o que espera, espera. Mas quem duvida do que se espera, em algum momento desiste de esperar. Será que de fato é Deus? Será que é de Deus? Será que vai acontecer? E quando esses serás começam a ter acesso à nossa mente, a travessia fica pesada e a gente começa a aceitar como uma boa ideia desistir. Então é nesse lugar que a gente está. Alguns espias trazem uma série de serás, mas alguns homens se lembram da promessa. E fica tão nítido quem confia na promessa e quem começa a duvidar dela. Por quê? Porque as suas escolhas definem aonde está firmada a tua fé. Se a sua escolha é avançaremos, conquistaremos, significa que a sua fé está firmada na promessa. Se a sua escolha é retrocederemos, desistiremos, significa que a tua fé talvez estava firmada só em uma expectativa, mas não numa promessa. Faz sentido? Estou há 15 anos esperando gerar filhos, pastor. Você ainda crê? Ainda creio. Então você está firmado numa promessa. Estou um ano lutando contra essa doença. Você ainda crê?
A travessia testa, irmão, nossa motivação e também a nossa fé. Tem coisas que talvez a gente não conquiste, mesmo que a gente morra esperando por elas, mas é melhor morrer esperando do que desistir e não esperar. Tem pessoas que aguardaram por uma cura que talvez não se manifestou. A gente não entende o porquê. Mas se em algum momento eu tiver que lutar para sobreviver e o Senhor não quiser me poupar, que eu morra crendo, mas não desista de crer enquanto espero. Faz sentido? Porque quando chegar diante dele, a gente não vai ter isso sendo imputado como juízo. Não, você creu até o fim. Você aguardou até o fim. Vocês estão comigo? Então vamos junto, não desanima. Números 13. Primeira parte desse texto. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Primeira coisa, irmão, quando você está atravessando algo em busca de uma promessa, você vai ter que calar algumas vozes. Se você não calar essas vozes, em algum momento essas vozes começam a se tornar conselho. E a pior coisa que pode acontecer para alguém é ouvir conselhos de alguém que não te empurra para o teu destino profético. Se Jesus tivesse ouvido o conselho de Pedro, a redenção não teria se manifestado. Pedro aconselha Jesus e é um bom conselho, é um conselho pautado em zelo, é um conselho de alguém que amava Jesus. Ele fala: Jesus, de forma alguma a gente vai permitir que você seja entregue. E aí Jesus, a partir de um bom conselho, reage dizendo: para trás de mim, Satanás. Nem todo bom conselho me empurra para o meu destino profético. Faz sentido? Então a gente precisa entender, irmão, que tem momentos que a gente vai ter que calar algumas vozes. Vozes de condenação, vozes de acusação, vozes de calúnia, mas também vozes que têm como principal propósito nos poupar de uma travessia que custa muito ou custa tudo. Talvez se a minha mãe, como mãe, tivesse visto toda a história, ela me aconselharia no início do meu chamado, talvez a não me envolver com o meu chamado. Talvez se eu soubesse todo o destino que o Benício tem pela frente, ou a Cecília ou a Chloe, como pai que ama, tentaria poupá-los de toda a travessia. Por quê? Porque eu não só vi o fim, eu vi o meio. É por isso que muitas vezes Deus te revela parte do fim, mas não te revela nenhuma parte do meio. Porque se soubéssemos toda a travessia, abortaríamos muitas promessas. A Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão, o convite dele é: sai do lugar que você está e vai para o lugar que eu te mostrarei. O lugar novo não é revelado, mas o lugar que não é mais para estar, é claro, não é mais aí, não é o teu lugar, não é a tua geografia, sai da tua parentela. Então Abraão não sabe o que vem no meio do caminho, mas Abraão foi chamado para ser pai de multidões. No meio do caminho tem deserto, no meio do caminho tem gigantes, tem inimigos, no meio do caminho tem provação, no meio do caminho tem um filho, fruto de uma precipitação, mas no meio do caminho também tem um filho gerado de uma promessa. No meio do caminho tem Isaac, e tem aquela montanha que assistiu um pai levar um filho para sacrificá-lo como se fosse o próprio cordeiro. Uma montanha testemunhou a fidelidade de um homem que clamou por anos para ter algo e que quando Deus pediu não hesitou em entregar. Então o meio do caminho de Abraão tem muitas coisas. O final do caminho é pai da fé, mas o meio do caminho é assustador se a gente soubesse antes de começar a caminhar. Então, irmão, guarda isso aqui. Muitas vezes você vai ter a revelação de duas partes, como começa e, se você for fiel até o fim, como termina. Mas você não tem ideia do que você vai ter que enfrentar no meio do caminho. Pedro encontra Jesus, as redes vazias, ele está frustrado, ele fala para lançar as redes, ele lança, as redes quase se rasgam, os barcos quase afundam. Aquele é o primeiro momento, é o ato 1 de uma história extraordinária de um apostolado. Qual que é o final da história? Uma igreja primitiva, o apóstolo de Cristo de algo novo, alguém que está como um fundamento de uma nova aliança, alguém que vai ver enfermos sendo curados à distância da sua sombra. Mas o que vem no meio do caminho? Ele é aquele que vai negar Jesus 3 vezes. Ele é aquele que vai sumir no meio do cenário da crucificação, porque tem medo de viver o que Jesus estava vivendo. Então entenda, somos em vários momentos da nossa história como Pedro que ainda pesca e as redes estão vazias. Somos em vários momentos da nossa história como Pedro que caminha e a nossa sombra cura. Mas também somos em vários momentos da nossa história o Pedro que nega, o Pedro que foge, o Pedro que tem medo. Faz sentido? Então a primeira parte que me chama a atenção nesse texto é: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Fala comigo, eu preciso calar as vozes que não são a voz de Deus. Diga: toda voz que não é a voz de Deus
não tem espaço na minha jornada. E aí vem a segunda parte, ele diz assim: certamente subiremos e possuiremos em herança. Irmão, aqui tem um homem que tem certeza do que vai viver, porque tem confiança em quem prometeu. Tem duas chaves aqui. Ele diz, possuiremos em herança, ele diz certamente. Ou seja, é certo, não tem dúvida, não tem margem, não tem erro, não tem como. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, primeira coisa, eu tenho certeza no caráter de Deus. Logo, eu tenho certeza na promessa que é fruto do caráter dEle. Vocês estão comigo aqui, gente? Alguém comigo aqui? Eu sei que a sua alma está refrigerada por conta do momento de louvor que a gente teve, mas eu preciso que você não se distraia. Não olha para quem está do lado, para a produção, para a câmera. Tem uma palavra aqui que pode liberar o teu destino profético, pode mudar a tua história hoje, amém? Então, quando eu conheço o caráter, eu sei o que esperar. Eu sei o que esperar da Kezinha. Se eu prometer que vou chegar no horário e chegar outro, eu sei o que esperar. 17 casado, irmão, 19 junto. Eu sei o que esperar da Cécia, se eu fizer algo que ela quer que eu faça, ou se eu não der o que ela quer que eu dê. Agora, quando conhecemos o caráter de Deus, sabemos o que esperar desse Deus. E se é Ele quem prometeu, sabemos o que esperar dessa promessa. Vai acontecer. Amém? Então ele está dizendo, Caleb está dizendo, olha, certamente possuiremos. Por quê? Porque somos fortes? Não, estamos enfraquecidos, cansados. O nosso número é muito menor do que o número que começou a travessia. Os nossos inimigos são maiores, eles são mais fortes, estão empoderados, fortificados. Mas por que ele tem certeza? Porque a garantia dele não é a circunstância facilitada, mas é o favor do Deus que prometeu. Não é sobre a facilidade, irmão, é sobre o favor de quem te chamou. Não era fácil. Gideão com 300 venceu vários exércitos. Ele começou com 30 mil. Deus disse, tem gente demais. Senhor, mas vai ser mais fácil com 30 mil do que com 300. Sim, vai ser mais fácil. Mas o meu favor opera nos 300, não nos 30 mil. Porque quando um número te garante, não sou eu mais quem te garante. Mas quando nenhum número te garante, eu começo a ser sua garantia. Faz sentido? E aí ele fala, certamente subiremos e possuiremos em herança. O que é herança? É algo que não foi comprado. Ah, irmão, pega isso aqui. Herança é algo que não fui eu quem comprei, mas alguém que veio antes de mim comprou e deixou para eu usufruir. Não é o princípio da herança? Herança não é minha conquista. Herança é a conquista de alguém que vem depois de mim. Não, que veio antes. O Benício não pode estabelecer uma herança para o André, mas o André e a Kézia podem estabelecer uma herança para o Benício. Porque é o pai que deixa herança para o filho. Então quando o Caleb está dizendo possuiremos em herança, ele está dizendo, essa terra não fomos nós quem conquistamos, o nosso pai que conquistou, já é nossa por herança, porque o nosso pai nos garante, ele nos deu. Logo não vamos abrir mão de algo que o nosso pai conquistou, porque não vou permitir a ideia de deixar o que meu pai conquistou a um alto preço ser usufruído por outra pessoa que não tem aliança com meu pai. Ninguém vai tomar aquilo que é do meu pai, logo é meu por herança. É o princípio pelo qual Davi confronta o gigante. Quem é esse filisteu? Em outras palavras, quem é esse homem que não carrega uma aliança, logo não carrega uma herança, para afrontar o povo que carrega uma herança de Deus? Irmão, o que te garante é a sua herança. Não tem nada que te garanta no meio de um campo de batalha a não ser a tua herança. Faz sentido? Então Caleb está dizendo, cara, tem tantos princípios. Eu ficaria horas meditando nesse texto. Daria para a gente fazer uma série expositiva só a partir desse texto. Porque aqui vemos um homem remando contra a maré, indo contra as vozes, crendo a despeito das circunstâncias, confrontando os espias que trazem desânimo, militando contra os ladrões de alegria e trazendo a memória do povo que traz esperança. Por quê? Porque foi Deus quem prometeu. Caleb dá uma aula aqui de fé e de confiança na promessa. Esse é o tipo de fé que sustenta a promessa. A fé que sustenta a promessa é unicamente uma fé pautada no conhecimento do caráter de quem prometeu. Por que a sua fé está bem firmada? Porque eu conheço o caráter de quem fez a promessa. No cartório alguém está dizendo, eu
garanto que foi ele quem assinou. Dependendo do nível do contrato, você precisa ter um reconhecimento presencial. Você tem que estar lá porque alguém olha e ele vai falar: olha, eu chancelo, garanto, ele estava aqui quando assinou esse documento. Quem estava lá quando a sua promessa foi assinada? Quem estava lá? O Pai estabeleceu uma promessa. O Filho é quem garante a promessa. Porque a palavra de Deus diz que todas as promessas temos nele o sim, e por meio dele nós dizemos amém. Assim seja. Então o Pai estabeleceu a tua promessa, o Filho sustenta a tua promessa, e a partir do Espírito Santo você vai viver a tua promessa. Jesus, vamos para Jesus, vamos voltar à nova aliança, Novo Testamento. Ele fala: eu preciso ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. Então a primeira parte da história, vemos um Deus soberano operando em todo o tempo a Trindade. Mas na primeira parte da história vemos um Deus operando o tempo inteiro. Na segunda parte dela vemos o Filho se revelando, sendo encarnado, depois ressurreto. A terceira parte da história, que agora está com a gente, é a partir do poder do Espírito derramado sobre a carne. Agora é o Espírito que opera em nós. Por isso que Paulo diz: o mistério que esteve oculto por épocas e gerações, agora eu posso dar a vocês o conhecimento. E esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Nascemos em Cristo e fomos revestidos do Espírito. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atestando: fomos nós quem fizemos a promessa. Nós sustentamos ela, nós vamos cumpri-la. Se você crer e não duvidar, se você permanecer e não retroceder, se você olhar para frente e não para o lado. Alguém está tomando posse disso aqui? Diga amém. Certamente subiremos e possuiremos a herança. Porque agora vem mais uma palavra de alguém firmado numa confiança absoluta. Porque seguramente prevaleceremos contra eles. Caleb, os gigantes são muitos. Seguramente. Se ele tivesse nascido numa época um pouco mais próxima da nossa, eu tenho certeza que ele falaria: irmão, esquece. Mas Caleb, esquece. Já aconteceu. Foi Deus quem prometeu. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não vai gerar em nós uma expectativa que não tem o intuito de cumprir. Faz sentido? Ele fala: certamente, seguramente prevaleceremos contra eles. Versículo 31. Porque os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Irmão, eles se sentiam mais fracos do que os povos que estavam lá. E de fato eram. E esse é um desafio. Pega isso aqui, porque isso aqui pode mudar a vida de alguém. Todas as vezes que eu olho para a promessa que foi feita e tento procurar em mim algo que justifique a minha esperança no cumprimento da promessa, eu vou fracassar, porque não tem nada em você que justifique o que Deus vai fazer. Então ele olha para os povos, olham para eles, eles falam: cara, a gente é maluco, não dá. Olha o que a palavra de Deus diz. Você está comigo? Números 13, 33. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim nós também éramos aos olhos deles. A mesma Bíblia diz que assim como você pensa, você é. Então, irmão, quando eu paro para olhar o meu reflexo, o futuro se torna assustador. Moisés, liberta o povo. Ele era de fala pesada. Eu falo mal, Deus. Você quer que eu convença? Não, não é por convencimento. Você pode até gaguejar, você pode não falar, mas quando abrir a boca, sou eu quem falo por você. Davi vai contra aquele gigante. Não tem relatos de Davi fraquejando, mas vamos imaginar que em algum momento isso tivesse acontecido. Senhor, será que é algo da minha cabeça ou é para eu ir contra? Porque olha o meu tamanho, olha o dele. Não é sobre o teu tamanho ou sobre o dele, é sobre o Deus que você serve, sobre o temor com que você vai. Qual que é a chave da força de Davi? O temor do Senhor. Salmos diz que feliz é o homem que teme ao Senhor, será feliz e próspero em tudo o que fizer. O temor do Senhor é a chave de Caleb. O temor do Senhor é a chave de Davi. O temor do Senhor é a chave de José. O temor do Senhor é a chave de Jesus. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. O que Jesus está dizendo? O temor do Senhor me consome. O meu desejo é abortar isso aqui, mas seja feita a tua vontade, não a minha.
temor do Senhor é o que te sustenta. Alguém aqui, o temor do Senhor é o que te garante. Então sempre que você olhar para você procurando uma justificativa, você vai se frustrar, mas o temor do Senhor, Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Salmos 34:4, alguém toma posse dessa palavra? Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus medos, porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Tem alguém radiante de alegria diante dos gigantes aqui nessa noite? Você pode fazer barulho. Aleluia. Agora deixa eu te levar para um lugar. Isso aqui é loucura, tá? Os homens estão diante da promessa e têm medo, e os inimigos do outro lado também. Irmão, isso aqui é uma chave. Pastor, eu estou com medo. Eu sei, eu também tenho. Mas os seus inimigos têm mais do que você. Por que Jezabel se levanta? Porque ela tem medo de uma voz profética posicionada. Meu Deus. Por que Saul se levanta? Ele era o rei, o trono está com ele. Porque ele sabe que não era mais aquele a quem Deus se alegrava, mas alguém com coração segundo o coração de Deus já estava a caminho do trono que ele ocupava. Por que os irmãos de José têm medo? Ele é um menino, ele é um moleque. Eles são homens, são maduros, são fortes. Porque eles sabiam, esse moleque em algum momento, se ninguém parar, vai governar sobre nós. A gente precisa garantir que isso não vai acontecer. Então os irmãos de José têm medo de José, Saul tem medo de Davi. Faz sentido? Babilônia tem medo de Daniel. Os religiosos tinham medo de Jesus. O imperador tinha medo de Paulo. A Bíblia diz que quando eles chegavam nas cidades, o povo dizia, estão chegando aqueles que estão transtornando o mundo. Irmão, o evangelho se tornou transtorno. Por quê? Porque mudou a cultura vigente. Colocou em xeque o governo local. Eles eram uma ameaça a um sistema estabelecido. Todas as vezes que algo se estabelece e ameaça um sistema, o sistema vai destruí-lo, para que ele não destrua um sistema. Quantas vezes a gente viu, por exemplo, na política, uma voz se levanta. A gente viu agora, acho que 2 ou 3 pessoas nesse ano foram assassinadas, porque era uma voz de um cenário político, e foram assassinados de forma encomendada pela oposição. Por quê? Porque hoje ele é só candidato, mas se ele assume o governo, esse cara pode mudar a história. Faz sentido? Então entenda, os seus inimigos têm mais medo de você do que você tem medo deles. Por quê? Porque eles já viram o final da história, você só conhece uma parte dela. Irmão, pega isso aqui. É muito comum, talvez mais comum do que você imagina. Quem te vê, quem me vê, consegue ver o potencial que a gente carrega. A gente não consegue, porque a gente tem uma limitação quando olha para nós mesmos. Então eles olham e falam, meu irmão, se não parar isso daí, eu já vi no que vai dar. José talvez ache que a parte mais incrível dele é uma capa colorida que ganhou do pai. Os irmãos sabem que a parte mais incrível dele é que eles sonham que os irmãos não sonham. A Bíblia diz que quando ele compartilha o sonho, passam a odiá-lo ainda mais. Por que já havia animosidade? Porque ele tinha uma capa colorida. Mas isso não foi motivo para ninguém matá-lo, escravizá-lo ou vendê-lo. Mas quando eles perceberam que José sonhava e eles não, quando Saul percebe que Davi tem cheiro de unção de rei e ele não mais, Icabode, a glória de Deus se foi. E quando o Icabode se manifesta, o que vai ser percebido? O cabode, o peso da glória, a presença. Quem carrega a presença é perseguido por quem não carrega ou não carrega mais. Cara, eu sinto o temor do Senhor aqui. Alguém está recebendo essa palavra? Pessoal da câmera, fica ligado. Se tiver alguém aí dormindo ou distraído, dá um zoom em mim aqui para ninguém de casa falar, meu Deus, estava... Mas eu preciso terminar o que eu comecei. Essa palavra aqui, ela é poderosa. Aleluia, bendito seja o Senhor. Aleluia. Eu sinto o temor do Senhor aqui. Aleluia.
Os inimigos já entenderam o teu potencial. Agora pensa, um povo 40 anos caminhando no deserto, comendo só pão e aves. Irmão, como é que é aquele hambúrguer do McDonald's que é com frango? É o McChicken. Você sabe que o primeiro McFish, ele começa em Jesus, né? Ele multiplica pães e peixes e todo mundo comeu aquilo aquele dia. O primeiro McChicken acontece na travessia. Os caras só comem pão, aí enjoa, fala: Senhor, o povo está enjoado de pão. Aí as aves começam a voar abaixo para que eles possam comer. Os caras só comem McChicken, irmão, 40 anos. Cansado. Poderiam ter feito a travessia em muito menos tempo, mas por desobediência acabaram vendo décadas. Uma geração nasceu no deserto, uma geração morreu no deserto. Como os gigantes de um povo que tem uma terra que emana leite e mel, que as uvas são gigantes, que tem fartura, tem medo de um povo que está cansado, caminhando há 40 anos. Tá pegando? Faz sentido? Porque não é sobre você, é sobre o que você carrega. É isso que faz o inferno te temer. É sobre o que você carrega. Você não é ninguém, eu não sou ninguém, mas a promessa que a gente carrega foi feita por alguém, e esse alguém tem que ser respeitado. Você é comum, eu sou comum, mas o Deus que nos chamou para viver algo, Ele não é um Deus comum. Eu sou ordinário, você é ordinário, mas a promessa que foi feita sobre você é a promessa de um Deus extraordinário. Você é natural, eu sou natural, mas as promessas que você carrega são promessas de um Deus sobrenatural. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia! Então eles viram o que você não viu. Vamos para a Bíblia? Josué 2:9. Olha o que a prostituta Raabe diz para eles: eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e aquilo que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e é Deus embaixo da terra. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Cara, isso aqui é muito forte. Perspectiva deles: a gente está 40 anos, irmão, 40 anos, a gente está cansado, a gente está frustrado. Agora a perspectiva do povo que vai ser conquistado: irmão, faz 40 anos que a gente ouve o que o Senhor tem feito por vocês. Os meus avós ouviram o que o Senhor fez por vocês quando saíram do Egito. Os meus pais ouviram o que vocês fizeram contra os inimigos. Os meus pais ouviram quando vocês aniquilaram os reis que se levantaram contra vocês. Ou seja, de um lado tem um povo: estamos enfraquecidos há 40 anos. De outro lado tem um povo: há 40 anos nós tememos que esse dia chegasse, mas chegou o dia. O povo que Deus separou, ungiu e sustentou, chegou diante da terra prometida. Então você precisa escolher se vai ser um dos espias que volta desanimando o povo que carrega uma promessa, ou se você vai ser um daqueles poucos que voltam com uma firmeza declarando: certamente possuiremos essa terra e nós a teremos por herança, porque o Senhor que nos fez a promessa é fiel para nos sustentar até aqui e nos dará por herança uma terra que foi conquistada por Ele. Essa terra não será conquistada por nós, já foi conquistada pelo nosso Pai, e Ele nos dará por herança, porque somos herdeiros, e é melhor ser herdeiro de Deus do que ser alguém que se fez sozinho. É melhor ser herdeiro de Deus do que alguém que se construiu sozinho. Não, a melhor parte daquilo que carregamos foi estabelecida por Deus por herança. Levante as suas mãos e declare: diga: eu sou herdeiro de Deus e eu sou co-herdeiro em Cristo Jesus. Diga: a melhor parte daquilo que eu carrego não tem a ver com o que eu vou conquistar. Diga: tem a ver com o que Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Porque a minha força não está firmada
na minha performance atual, mas está garantida na performance final de Jesus. O meu rei morreu de braços abertos, entregou a sua vida e disse: está consumado. Mas ao terceiro dia, quando ele voltou dos mortos, algo novo se estabeleceu. Diga aí: dos céus veio a resposta de Deus sobre a terra. Levante as suas mãos, diga: somos a sua herança, avançaremos em fé e as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Você pode ter um brado de liberdade no seu lugar. Vamos ser que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho. Aleluia. Aleluia. Alguém pode celebrar Jesus mais forte. Aleluia. 2 Coríntios 1:20, eu vou terminar. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa noite? 2 Coríntios diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, diremos amém. O amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo, porque ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como a garantia do que está por vir. Alguém pode celebrar essa palavra e dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios está dizendo: o Espírito que habita em você é a garantia do que está por vir. Cara, que dó de ter que pregar isso rápido, mas alguém está pegando isso aqui? O Espírito que foi colocado em vocês é a garantia do que está por vir. Qual que é a tua garantia, Fernandes? O Espírito que foi depositado em mim. Qual que é a tua garantia? O Espírito que foi depositado em você. Pastor, mas eu estou me sentindo tão fraco, irmão. Talvez eu seja o homem mais fraco dessa sala hoje. Diante de Deus eu te falo, eu sou o homem mais fraco dessa sala. Mas a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. É na minha maior fraqueza que Deus está revelando a maior força. Tem dias que Kezinha vê o que está acontecendo, o que se passa, o que fazem. Ela fala: não sei como é que você está conseguindo, amor. Eu estou no meu pior momento, eu estou enfraquecido, mas eu estou vivendo a maior expressão da fortaleza de Deus em mim. Por quê? Porque o Espírito de Deus em mim é a garantia do que está por vir. Faz sentido? Falei com o time hoje na vinda para cá. Segura aí, meu lindo, me ajuda. Falei com o time na vinda para cá. Eu falei: time, eu preciso de cobertura. Eu só tenho 2 frases, não tenho sermão e o dia hoje foi mal. Aí o time já conhece, falaram: então hoje vai ser extraordinário. Todas as vezes que eu estou moído, Deus faz a partir dos restos, a partir das ruínas. Como Esdras 3, o povo voltando para uma terra destruída, mas eles pegam as ruínas e usam ela como matéria-prima para reconstruir o altar e começam a adorar a Deus no meio de uma terra devastada. Assim tem sido a minha estação, reconstruindo o altar de adoração, voltando à essência em muitas coisas, tendo a oportunidade de fazer algo diferente, novo, sem resquícios. Por quê? Porque tudo que eu tenho são as ruínas do que vivi e construímos. Mas é a melhor matéria-prima para reconstruir e recomeçar. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Deus está fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Aleluia. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participemos da sua glória. Hebreus 10:23. Apeguemos-nos com firmeza àquele que prometeu, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Me ajuda a pregar, fala com 5 pessoas aí: Deus é fiel. Ministra sobre alguém aí, fala: irmão, Deus é fiel. Nunca se esqueça disso, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E eu finalizo aqui, Salmo 119:50 diz: e esse é o meu consolo, no meu sofrimento a tua promessa me dá
vida. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Aleluia, aleluia. Pai, no meio dos nossos piores dias, recebemos vida a partir das promessas, porque a tua herança que nos garante, e é o teu Espírito depositado em nós, Jesus, que nos mantém de pé, é Ele quem sustenta. Quando a gente é fraco, nós vemos a tua força se revelar. Quando somos confundidos, é que a gente vê a tua sabedoria nos aconselhar. Quando somos cercados, é que vemos o teu cuidado e o seu livramento operar. Porque de todos os lados somos cercados, mas sabemos que mesmo que venham contra nós por um caminho, por 7 caminhos os nossos inimigos fugirão. Sabemos que mesmo que hajam palavras malditas, setas, dados, sabemos que mesmo que hajam levantes, estratégias, mesmo que hajam mesas malditas que talvez se levantem contra nós para tentar gerar em nós cansaço, apatia, abatimento, Jesus, seja política, lobby, seja um sistema religioso, sejam homens, seja vaidade, sejam doenças, Jesus, sejam palavras de médicos, sejam talvez traumas de infância, seja o que for, venha de onde vier, cremos que o selo do teu Espírito é a garantia de nosso futuro desejável. A tua palavra diz que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Por isso, Pai, nós clamamos e receberemos do Senhor resposta. Por isso, Pai, nós nos humilhamos, porque a tua palavra diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Por isso, Pai, apresentamos ao Senhor toda a semente de humilhação como uma semente poderosa, porque a tua palavra diz que é no lugar da vergonha que opera a dupla honra. Por isso, Pai, nós nos ajuntamos não como aqueles que olham para os inimigos e desanimam, não. Nós somos aqueles que trazem à memória a promessa, aquilo que dá esperança, e avançam em fé, porque certamente, sim, certamente o Senhor operará maravilhas, milagres, e Ele nos fará justiça, e Ele abrirá espaço, e como Isaac nós declararemos: prosperaremos nessa terra, porque o Senhor nos abriu espaço. Pai, eu declaro paz que excede todo entendimento. Pai, nós declaramos pão que desce do céu, maná de Deus, cuidado de Deus, óleo fresco, vinho novo, porque ainda esse ano, levante as suas mãos, declare com autoridade, diga: eu declaro para o céu ouvir, para a terra ouvir e para todo o inferno ouvir, que eu e a minha casa pertencemos ao Senhor e serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida. Diga: e ainda esse ano viveremos o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Somos sua herança e Ele é o nosso. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Vamos, celeiro, levante as suas mãos, declare. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder. Com ressentimento. Vamos! Quando penso, nós somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. Só quem crê, vamos liberar o seu som. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado.
novo ânimo, novas vestes para um novo tempo. Receba unção fresca. Vamos, vamos, vamos.
Celeiro worship, senhoras e senhores. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa noite? De verdade, alguém pode celebrar aquilo que Deus fez nessa noite? Você pode exaltar Ele? Meu Deus. Jesus. Seguinte, você que está online até agora, Deus abençoe você, a tua casa. Você que entregou a tua vida para Jesus, seja bem-vindo a essa nova história, esse novo tempo. Eu queria te fazer esse convite. Tudo que você ouviu e recebeu hoje não é só para hoje, é para a tua jornada. Você vai usar em muitos momentos da tua história, porque a cada novo de Deus a gente tem novos processos, novas travessias, novos desertos, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que a gente pede ou pensa, segundo o seu poder que em nós atua. Então eu quero declarar isso em nome de Jesus, uma semana de milagres, uma semana de surpresa de Deus, uma semana da glória de Deus. Você que está aqui também, estenda suas mãos como alguém que recebe algo dos céus. Eu quero liberar algo sobre você. Eu te abençoo, irmão, em nome de Jesus, para que você viva uma semana leve, para que a glória de Deus seja a tua chancela, para que a bondade de Deus seja o teu socorro, para que a justiça de Deus seja o teu juiz e o teu advogado, para que a promessa de Deus seja a tua base de sustento. Pode tudo estar talvez desmoronando, as coisas podem parecer estar fora do teu controle, mas nada está fora do controle do teu Deus. E eu te abençoo em nome de Jesus, para debaixo do favor dele, você caminhar e não se cansar, você voar mais alto, você chegar mais longe, e a bondade do Senhor será o testemunho dos teus filhos, e uma geração contará a outra geração a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus. Se alguém recebe isso, diga amém. Você pode celebrar Jesus mais uma vez no seu lugar. Aleluia. Você que recebeu algo de Deus através desse culto, você que está ouvindo isso agora ao vivo, ou talvez vai ouvir daqui a 5 anos, 10 anos, ajuda a gente a fazer essa mensagem chegar mais longe. Pega o link, compartilha nos grupos de WhatsApp, tira uma foto, coloca o link do celeiro, coloca o link do culto, para que chegue mais longe. A gente está vivendo esse mover de Deus. 5 mil, 6 mil pessoas, 7 mil pessoas de verdade. Não tem nenhuma ferramenta, não tem robô, não tem maquiagem. Se tiver em algum momento 3 mil, é 3 mil de verdade. Se tiver em algum momento 15 mil, é 15 mil de verdade. Porque não tem sentido usar de nenhuma métrica de vaidade. A gente quer viver aquilo que Deus tem pra gente de verdade, gente de verdade, movimento de verdade, vivendo milagres de verdade. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Aquilo que Deus está fazendo, talvez aos olhos de alguns pode parecer pequeno, mas a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Então não despreze os pequenos começos, é o que diz a palavra. Eu quero liberar sobre você. Hoje você está vendo a gente num pequeno celeiro, mas eu creio que esse celeiro vai se tornar um lugar maior. Em algum momento esse celeiro vai se tornar um estádio, em algum momento esse celeiro vai tocar nações, e você faz parte dessa história em nome de Jesus. Alguém feliz de estar aqui nessa noite? Vamos na saideira, pode ser? Vamos ficar de pé então. Já decidiram aí qual que é? Fechou? Então até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu! Eu não vivo o que vejo, mas eu vivo
Só quem crê, levante as mãos e declare isso. Haja o que